Bom dia, estamos juntos mais uma vez nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 17 de maio, Dia Internacional das Comunicações e Telecomunicações e também o Dia da Construção. Como nós devemos ser gratos a Deus por estarmos vivendo um momento histórico em toda a história da humanidade, nesses tempos em que nós nos comunicamos ao vivo, de viva voz, ao mesmo tempo em que nós estamos usando qualquer um dos veículos de comunicações, a exemplo da internet. Como devemos agradecer a Deus por esse avanço tecnológico. Parabéns a todos que trabalham e que descobriram as telecomunicações, esse sistema que todos nós hoje somos beneficiados. Opção para a Vida, outra vez, estará trazendo dentro de instantes o pastor Weber Firmino e, portanto, sem perda de tempo, quero deixá-los com a mensagem ministrada sobre a nossa conferência teológica a despeito da igreja. Como nós precisamos valorizar e reconhecer a importância de fazermos parte da igreja, corpo de Cristo. Fiquemos, portanto, com o pastor Weber Firmino. Mateus capítulo 16, vamos juntos ficar em pé para lermos a Sagrada Escritura. Mateus 16, a partir do versículo número 13. Essa é uma passagem que registra uma experiência que os discípulos do Senhor tiveram com Jesus, quando ele migrou para os lados de Cesareia de Filipe, e fez duas perguntas intrigantes àqueles homens, a partir das quais uma confissão muito sensata, como produto de uma revelação de Deus, foi feita por Pedro, e em resposta a essa confissão, nosso Senhor fez algumas informações, trouxe algumas informações sobre a natureza da igreja. E para responder essa pergunta que a vossa conferência se propôs, por que precisamos da igreja, nós vamos ler essa passagem aqui, do verso 13 até o verso do número 28. Sim, é uma leitura um pouco longa, mas eu conto com a sua atenção para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Assim diz a Escritura Sagrada. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus, Cristo, a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á,
e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Porque que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Podemos fazer mais uma oração. Você deixa o texto aberto, porque nós vamos explicar algumas passagens aqui. É importante que você acompanhe conosco. Vamos orar. Bendito Pai, nós damos graças por estarmos aqui ajuntados. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. O Senhor traga luz sobre nossa mente, sobre nosso coração. O Senhor fale conosco. O Senhor produza o crescimento de que nós precisamos. Converta pecadores, santifica e edifica a Tua igreja na medida que eu explicar as Sagradas Letras. É assim que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Sentem-se, meus irmãos. Queridos, como eu demonstrei hoje pela manhã, alguém já disse que chegou o tempo em que as portas dos fundos da igreja, lamentavelmente, encontram-se mais escancaradas do que a da frente. Isso significa, então, que cada vez mais as pessoas saem de nossas igrejas pelos motivos mais triviais. Como eu disse hoje pela manhã, esse processo que envolve uma decepção em que as pessoas têm tido com as instituições, chegou na igreja também. Nós assistimos escândalos envolvendo instituições religiosas, pastores midiáticos, que aparecem extorquindo dinheiro das pessoas ingênuas, e isso é exibido em televisão, em rede nacional. Pastores fugindo do país com dinheiro não declarado dentro de suas Bíblias. E em razão disso, como eu lhes mostrei hoje pela manhã, não é à toa a constatação feita pelo IBGE no último censo registrado em 2010, haja visto que esse não saiu ainda, esse de 2022, registra então o crescimento acentuado dos grupos sem religião, dos grupos não religiosos ou mesmo dos grupos ateus na população brasileira. Muitos crentes aparecem em nosso tempo decepcionados com a igreja evangélica, isolam-se da congregação, vivem sozinhos, afirmam assim, como um amigo meu me disse uma vez: eu creio na igreja, mas eu creio em Cristo, mas eu não acredito mais na igreja. Estou em Cristo, mas não estou na igreja. Isso virou um mote entre muitos antigos evangélicos que no passado, não muito longe, frequentavam nossas igrejas. Israel Belo de Azevedo é um pastor batista que escreveu um livro, um opúsculozinho pequenininho, bem rápido para ler, intitulado Gente Cansada de Igreja. Esse é o movimento dos sem igrejas ou dos desigrejados. Aquelas pessoas que abandonaram a igreja ou que passaram a se reunir naquilo que se chama igreja emergente, nos lares, sem nenhum vínculo institucional. E eles criticam as denominações, criticam nossas reuniões como essa aqui hoje à noite, que tem uma ordem, que tem um ofício por trás que organiza essa celebração aqui. Nós precisamos perceber que, de fato, algumas pessoas deixaram a igreja por causa de mau testemunho, por causa de hipocrisia, por causa de escândalo e outros problemas que nós podemos encontrar mais ou menos em algum grau diferente em algumas instituições religiosas atuais, sem dúvida. E talvez nós precisamos admitir, de certa forma, que as razões apresentadas por essas pessoas podem até ter algum grau de razoabilidade, em razão de que muitas igrejas ou muitas instituições religiosas, lamentavelmente, têm cometido equívocos desse grau aqui e outros que eu demonstrei aqui hoje pela manhã. Contudo, eu gostaria de lhes mostrar hoje à noite, com base nessa passagem que registra esse encontro de Jesus com seus discípulos, que essas pessoas não têm razão para descrer da importância da igreja local, da igreja de Cristo. Eu quero lhe convencer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, sobre a importância da igreja de Cristo. Eu quero motivar você nessa noite a não apenas acreditar no valor que a igreja invisível, expressada nessa igreja visível local aqui tem, mas eu quero estimular você a amar
a igreja de Deus. E por isso eu gostaria então de que nós nos voltássemos para essa passagem para entender como que ela é então registrada, como que ela justifica a importância da igreja de Cristo. Pensemos aqui sobre o registro que o evangelista Mateus nos faz, que esse encontro aconteceu na região do território de Cesareia de Filipe, isto é, uma região pagã. A conversa de Jesus com os seus discípulos não se dá num espaço nas fronteiras de Jerusalém, ou pelo menos dentro de Jerusalém. Ele está numa região paganizada, que leva o nome inclusive de César, Cesareia de Filipe. E é exatamente naquele local, quando Jesus tem algum grau de privacidade com os seus 12 discípulos, que ele encontra o momento certo para fazer duas perguntas aos discípulos, para que assim, por sua vez, pudesse provocar as duas respostas que nós encontramos aqui nesse texto. A primeira pergunta do nosso Senhor é exatamente qual é a opinião do povo em geral sobre ele. Isso aparece aqui, logo no versículo 13, quando nosso Senhor pergunta aos discípulos assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A segunda pergunta, entanto quanto ligada a essa primeira, é exatamente aquela em que Jesus particulariza a indagação àqueles homens que já conviviam com ele por algum tempo. Ele diz: o que é que vocês dizem sobre mim? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Essas duas perguntas do nosso Senhor, por sua vez, já nos demonstram o quanto que é necessário nós termos uma convicção correta acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito provável que nós percebamos facilmente aqui que Jesus percebe que, às vezes, lá fora, as pessoas têm uma ideia sobre ele que não é a ideia correta, e nós que estamos de dentro do grupo que convive com ele, que afirma crer nele, podemos também ter ideias equivocadas sobre ele, mas é muito mais provável que, estando convivendo com ele, tenhamos convicções mais acertadas, porque a experiência pessoal com Cristo transforma a nossa visão dele, sem dúvida alguma. E perceba comigo que quando os discípulos respondem à primeira pergunta, eles começam a dizer que alguns diziam que ele seria, quem sabe, João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou quem sabe um outro dos profetas do Antigo Pacto, homens importantes que tiveram a palavra de Deus sobre seus lábios. Mas quando nosso Senhor pergunta-lhes sobre o que eles diziam sobre Jesus, Pedro, então, toma a palavra e responde, como lemos aqui no versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, então, responde dizendo que Jesus era exatamente aquele que preenchia todas as expectativas do Antigo Testamento sobre a salvação prometida. Desde a primeira promessa feita ainda no Éden, a Adão e Eva, que da semente da mulher o Senhor suscitaria um que esmagaria a cabeça da serpente, não obstante tivesse o seu calcanhar picado por ela. Desde as promessas feitas a Abraão, a Jacó, a Moisés, a Davi, pelos profetas do Antigo Testamento, Jesus cumpre cabalmente aquela expectativa, de maneira que Pedro diz: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o prometido, Tu és aquele que haveria de vir. Só que logo depois dessa resposta, nosso Senhor reconhece que a resposta de Pedro não era produto de sua imaginação. Ele tinha sido objeto de uma revelação. Deus se revelou a ele. E nesse instante, então, nós lemos que nosso Senhor começou, então, a apresentar o seu plano redentivo, o seu plano sacrificial. Ele notifica claramente aqueles discípulos, como poucas vezes ele fez durante seu ministério diretamente com os apóstolos, que ele vai ser sujeitado à cruz, que ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores, que ele vai ser surrado, cuspido, maltratado, crucificado, vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. É nesse instante, então, que Pedro irrompe novamente no discurso, sanguíneo como é sempre. Ele começa a repreender Jesus, julgando que tal sofrimento não era necessário. Jesus viu, então, que na boca do mesmo Pedro que outrora mencionara a revelação de Deus, agora estavam palavras do inimigo, que queria privá-lo de ir à cruz, para que ele pudesse consumar a obra planejada pelo Pai na eternidade, ou seja, a obra de sacrificar-se pelos nossos pecados. Então Jesus repreendeu o diabo e disse: arreda-te, Satanás, para trás de mim, tu não tens parte nas coisas
de Deus. E logo depois, nosso Senhor começou a mostrar a compatibilidade entre a compreensão da messianidade de Jesus com o sofrimento, dizendo inclusive aos discípulos, e a Pedro, por sua vez, que era necessário que todo aquele que segue a ele também assumisse o dever de carregar uma cruz. Pedro aqui não foi, digamos, outro senão ensinado pelo Senhor sobre a natureza da igreja do Senhor Jesus. Nesse diálogo aqui, Jesus faz surpreendentes revelações sobre a essência de sua igreja. E essa revelação e essa descrição aqui justifica por que você e eu, por que nós precisamos de uma igreja. Eu vou chamar sua atenção para elas aqui, como que respondendo à pergunta proposta. Por que nós precisamos de uma igreja? Primeira razão, que fica muito exposta aqui nessa passagem, é exatamente o fato de que, normalmente, fora da igreja, as pessoas têm ideias erradas sobre o Cristo. Normalmente, fora do espaço da igreja, as pessoas têm ideias erradas sobre o Senhor Jesus Cristo. Essa é exatamente a resposta que os discípulos dão à primeira pergunta feita pelo Senhor Jesus. Os discípulos aqui deram 3 ideias engenhosas, inclusive das pessoas fora da igreja, sobre a pessoa de Cristo. Eram ideias produto da imaginação daquelas pessoas. E não eram, deixe-me dizer, ideias um tanto quanto superficiais, não. Eram ideias, inclusive, fundamentadas nas passagens do Antigo Testamento. Veja que alguns diziam, então, que Jesus era João Batista que havia ressuscitado dentre os mortos. De fato, o Antigo Testamento fazia, digamos assim, promessas acerca da vinda de alguém que prepararia o terreno do Senhor, de alguém que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, por ocasião, então, da vinda do Messias, do Cristo prometido. Então, aquelas pessoas tinham ideias um tanto quanto fundamentadas, parecia ser uma ideia coerente, inclusive. Outros diziam, é um segundo Elias, ou é Jeremias, algum dos profetas. Todas essas 3 opiniões aqui tinham em comum ao menos 2 coisas acerca de Jesus. Primeiro, veja, identificavam Jesus como sendo um grande vulto do passado, em vez de reconhecê-lo como alguém que é único, como alguém que é ímpar, como alguém que é insubstituível. Todas elas tinham como fundamento esse aspecto. Mas o segundo aspecto que essas interpretações tinham é de que elas continham, então, perigosas e enganosas meias-verdades sobre Cristo. Porque, embora o Senhor tivesse, de fato, algumas características semelhantes a Elias, a João Batista e a Jeremias, de fato, ele superou a todos esses. Ele não era alguém como eles. Ele era extremamente superior a eles, porque ele era o próprio Deus que se fez carne. E deixe-me dizer a você que, em nossos dias também, as pessoas de fora da igreja também têm muitas opiniões equivocadas acerca do Senhor Jesus. São opiniões incompletas, repletas de meias verdades, principalmente porque não focam na sua verdadeira essência. E você há de convir comigo que toda meia verdade é uma grande mentira. Qualquer informação sobre Jesus Cristo que não reconheça quem Ele realmente é, por mais relação que possa ter com ele, não deixa de ser uma grande mentira. Seria mais ou menos como um paciente, escute, que está extremamente enfermo, tem uma enfermidade séria, e ele recebe as recomendações de um médico experiente, especialista, como se esse fosse apenas um atendente do hospital, ou um mero maqueteiro, aquele profissional que carrega a maca no hospital. Por mais importante que seja o maqueiro a serviço da equipe médica, por mais importante que seja o atendente do hospital a serviço do enfermo e da equipe médica, eles não têm respostas coerentes para dar a alguém que está seriamente enfermo. Alguém que recebe Jesus como sendo inferior a quem ele realmente é, está julgando que Jesus seria, digamos assim, como um maqueiro, quando ele é um médico que tem a resposta para a enfermidade do homem perdido. Há muitas ideias equivocadas em nossos tempos. É muito fácil encontrarmos, inclusive, nos títulos de livros que aparecem
nas livrarias, inclusive evangélicas. Você encontra facilmente aqui no Carrefour, ou quem sabe na Amazon, títulos como aquele que diz assim: Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ou Jesus, um grande empreendedor. Jesus, o contador de histórias. Jesus, o maior líder de todos os tempos. Veja, todas essas afirmações, todos esses títulos, sugerem verdades acerca de Jesus. Mas eles não focam na verdade central e essencial que a Escritura revela sobre Jesus. Nesse caso específico aqui, daquelas multidões que associavam Jesus a João, de fato, embora Jesus fosse primo de João, Jesus não poderia ser confundido com João. Mesmo que ele tivesse uma sabedoria incomum, mesmo que ele tivesse uma vocação, João só poderia preparar os homens para receber o reino. Enquanto que Jesus introduz o próprio reino. Enquanto que Jesus é o rei do reino que ele anuncia. Enquanto que Jesus, ele propõe o ingresso no reino por meio dele. Porque ele chega aos homens e diz: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Havia paralelos também entre Jesus e Elias, entre Jesus e Jeremias, mas nenhum deles representavam efetivamente quem Jesus era. Eu fico pensando que muitos de nós que pregamos o Evangelho, nos sentiríamos profundamente honrados ao sermos comparados com Elias, com Jeremias, com João Batista, ou qualquer um dos profetas. Mas no caso de Jesus, compará-lo a qualquer um deles seria reduzi-lo a algo menor ao que ele realmente é. Porque Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ao dizer que Ele é o Cristo, nós estamos afirmando que nós não precisamos esperar mais nenhum outro, porque o nosso Salvador já veio. Deus se fez carne, habitou esse mundo, e Ele entende o que é sofrer, Ele entende qual é o seu sofrimento, e Ele pode socorrê-lo em seu sofrimento. Mas em segundo lugar, deixe-me dizer por que nós precisamos da igreja ainda. Nós precisamos da igreja porque a igreja, ela é, irmãos, receptora da revelação de Cristo. Isso fica muito claro aqui. Quando nós lemos da pena de Mateus a resposta de Pedro. Ao perguntar: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro assume a responsabilidade diante dos outros apóstolos de responder em nome de Deus. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa era a resposta adequada aqui à questão colocada por Jesus. Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Pedro sabia que Jesus não era mais um profeta na antiga lista de profetas do Antigo Testamento. Jesus é o próprio Filho de Deus, ou seja, dizer que Ele é Filho de Deus é dizer que Ele tem a cara do Pai, ou que Ele é a expressa exata revelação de Deus Pai. Ver Jesus é ver Deus da maneira mais clara e possível como Ele pode ser visto, porque Ele tem o gene do Pai, Ele é o unigênito de Pai, Ele é Filho de Deus, diferentemente de nós, porque ao passo que nós somos adotados em Cristo, Ele é o próprio Deus, Ele foi gerado eternamente pelo Pai, Ele é eterno como o Pai, Ele é o próprio Deus. Sabe, irmãos, para nós hoje dizer que Jesus é o Cristo pode não ser nenhuma novidade, mas no contexto de Pedro, diante da convivência com os judeus que ele tinha, conhecedor das expectativas messiânicas que os judeus tinham, dizer que Jesus é o Cristo aqui era o maior reconhecimento que se podia dar ao Senhor Jesus. Era afirmar, como eu já vos disse, que não era mais necessário esperar nenhum outro. Era a confirmação de que Jesus cumpria cabalmente todas as expectativas messiânicas do Antigo Testamento. E embora Pedro sempre tenha sido sanguíneo, explosivo, Jesus estava ciente, nesse caso aqui, de que a afirmação de Pedro não era produto da mera percepção de Pedro, era exatamente uma revelação que Deus havia feito a ele. Essa não é, claro, a primeira experiência que Pedro teve com o Senhor Jesus. Você deve lembrar, por ocasião da grande pesca, quando Pedro, depois de trabalhar uma noite inteira e não pescar nada, ele ouviu Jesus dizer, quando pregava no barco de Pedro: lançai as redes do outro lado.
E Pedro resolveu obedecer, resolveu lançar as redes sobre a palavra do Senhor. E quando ele voltou com o barco quase indo a pique, quase virando, sendo socorrido por colegas, ele correu em direção ao Senhor Jesus, se prostrou perante ele e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. E mesmo com essa relutância de Pedro, irresistivelmente ele atendeu ao chamado de Jesus para que deixasse as redes e começasse a seguir ao Senhor Jesus. Mas mais do que isso, você deve lembrar que quando Pedro esteve sobre as águas, andando, atendendo ao convite do Senhor Jesus, ao ver os ventos movimentando aquelas águas, sentindo-se ameaçado, ele começou a afundar e ele clamou por Jesus que vinha andando sobre as águas, e ele foi atendido e juntamente com os outros discípulos viu o Senhor acalmar aquele mar. E diz o texto sagrado em Mateus 14:33 que ele se aproximou, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram a Jesus, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aquelas experiências, elas autenticam a revelação que Pedro teve de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Deixa eu dizer a você uma coisa: a igreja não é detentora da verdade, mas ela é a receptora e a transmissora da verdade. Por isso que vale a pena estar na igreja, por isso que vale a pena reconhecer a importância que a igreja tem para nós, no mundo onde a Bíblia é profundamente atacada, desrespeitada, violentada. Ainda há um povo que respeita e ama esse livro aqui, por entender que ele é a palavra de Deus. É exatamente nesse sentido que Paulo escreve a Timóteo, dizendo assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como deve proceder na casa de Deus. Ele está se referindo à comunidade de Éfeso que Timóteo estava pastoreando. Na casa de Deus, diz Paulo, que é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão deste importante assunto. Vamos encerrar o nosso programa com o conjunto Embaixadores de Sião. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.